Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos 14 até o verso 21. Romanos capítulo 10, versículos 14 até o verso 21. Se você bem se lembrar que nós acabamos de falar, que nós falamos há 2 semanas atrás, já que na semana passada nós falamos a respeito da Páscoa, nós falamos lá no livro de Romanos, capítulo 10, sobre a perspectiva que o apóstolo Paulo tinha, o desejo que ele tinha dos seus irmãos, dos seus companheiros, chegarem ao conhecimento da verdade. E Paulo orava, Paulo queria, Paulo investiu tempo para que a pregação, para que a salvação chegasse até aqueles homens. Mas eles, como Paulo vai chamar a atenção, eles rejeitaram, eles não quiseram saber da graça salvadora. E é muito claro isso. Primeiro porque os judeus, de um modo geral, eles queriam alcançar a salvação por meio da sua própria justiça. E Paulo estava pregando a salvação por meio da justiça de Cristo. Eles queriam alcançar a salvação por meio das suas tradições. E Paulo estava propondo para eles que a tradição não levava a lugar nenhum, a não ser que eles viessem a reconhecer a graça e a misericórdia do Senhor por meio da pregação, por meio da revelação, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante, pois, nesse embate que o apóstolo Paulo passa a ter com os judeus, passa a argumentar em relação à fé deles, Paulo vai chamar a atenção dizendo exatamente assim: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, ou, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Paulo é muito claro em chamar a atenção para que era necessário depositar a fé em Cristo Jesus, depositar a fé na palavra do Senhor. Mas então, a pergunta que fica: por que eles, os judeus, não creram? Por que eles não confiaram? Por que eles não resolveram depender dessa graça maravilhosa? Nós acabamos de orar pelas circunstâncias que nós tivemos do pastor Alan, que está entubado. Acabamos de orar pela família do Cleito. Cleito é um amigo pessoal meu de infância, né? Crescemos juntos, né? E foi até interessante a história do Cleito. Rapidamente aqui, um parênteses, porque eu passei na Igreja Batista de Bom Sucesso toda a minha história de vida até os meus 35 anos. Até os meus 30 anos... 30 anos, Dani? 32 anos, obrigado. Até os meus 32 anos eu fiquei na primeira Igreja Batista em Bom Sucesso, Guarulhos, São Paulo. Igreja querida. Aos irmãos, se tiverem alguns assistindo esse culto, que Deus abençoe a vida de vocês, saudades de todos vocês. E sempre compartilhei do Evangelho com os meus amigos, com os meus colegas. O Cleito tinha viajado, o Cleito tinha se mudado. E foi interessante que num período de férias eu voltei para Bom Sucesso e, claro, fui visitar os meus irmãos, a minha igreja, né, dar um abraço no pastor Hélio, que está lá. E eu vi um rapaz olhando para mim constantemente. E eu me veio à mente, eu falei: não é possível, esse rapaz lembra alguém que eu conheço. E ele olhava para mim, eu olhava para ele, ficou um negócio até engraçado. E quando a gente foi conversar, ele falou: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei: rapaz, eu estou tentando, você não é estranho. Ele falou: pois é, eu te conheço antes de ser pastor. E aí a gente começou, eu falei: rapaz, você é o Cleito. E a gente tinha um apelido ao qual chamavam, eu chamei ele pelo apelido e falei: é esse mesmo. E é interessante de ver a maneira como que Deus conduziu até a igreja. A maneira como que Deus o levou. Para talvez trazer a ele realmente a oportunidade de ele experimentar essa graça salvadora. E hoje eu escutei um áudio do Cleito, um áudio que mexeu comigo, que mexeu com as minhas estruturas. Ele clamando a Deus pela vida, pela salvação, pela a cura da sua filha, mas dependendo da vontade de Deus. Colocando a vida da sua filhinha nas mãos do Senhor. Deus, com certeza, irmão, sabe o que é melhor para todos nós.
Às vezes a gente não entende, como o Cleito talvez não está entendendo agora, mas está sim aceitando. Deus, o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. E eu queria orar sim, mais uma vez, pela vida do Cleito, amigo meu pessoal, pessoa que cresci junto, pedir ao Deus o conforto ao seu coração, a um pai, o coração de um pai, o coração de uma mãe, que estão espedaçados agora por verem a sua filhinha. Mas também agradecer a Deus pelo milagre, porque pelos médicos, tanto o Cleito quanto a sua esposa, eles não teriam apenas do que 2, 3 dias para poderem ter a sua filhinha no colo. Deus deu a eles 8 meses. 8 meses de graça. 8 meses de pura misericórdia. 8 meses que eles se apegaram, sim, e que eles vão ter oportunidade para testemunhar da misericórdia do Senhor. Ore comigo se assim você quiser. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, colocamos a vida do Cleito e da sua esposa diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia, meu Deus, pedindo a tua compaixão, pedindo, ó Deus de amor, que o Senhor conforte o coração daquele pai, daquela mãe que estão tristes agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe que o Cleito da sua família é o único, ó Deus de amor, que creu, que depende do Senhor. E que, ó Deus de amor, essa situação realmente mexeu e mexe com ele. Em nome do Senhor Jesus, eu quero rogar ao Senhor, Deus Santo, que o bálsamo do Senhor, que as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre a vida dele. E como a exemplo de Jó, ele possa ter a mesma perspectiva. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por favor, haja com misericórdia. Também, da mesma maneira, eu te peço pela restauração, sim, da vida e de toda a rotina que o nosso irmão e pastor Alan tem. Que o Senhor cuide da sua vida, restabeleça o seu vigor físico em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus de amor. É a nossa oração a Ti e também pela Tua palavra que vai ser ministrada agora. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém.